Esse é mais um episódio do PaduaCast, edição 2024, com o patrocínio da Mila Internet Fibra Ótica e do supermercado Super Paduano. Nós temos o apoio de divulgação do jornal Na Boca do Povo, Jornal do Noroeste e Jornal Sem Limite. O PaduaCast é uma produção do Busca Pádua e da agência H1 Marketing. Nessa edição, nessa 12ª edição do PaduaCast, nós estamos recebendo aqui a autora Carolina Massotti. Carol, obrigado de você estar aqui. Obrigada a você por me chamar, João. Gente, a Carolina, a gente tem uma história bacana na cultura, né? A gente já fez uma peça, um texto dela, ela escreveu e atuou, mas não é para qualquer um não, tipo, é para qualquer um não. E aí, Carol, conta para mim, eu queria conhecer, assim, para as pessoas conhecerem um pouco da sua carreira, de como é que você começou. Você falou que é de Três Rios. Uhum. Então, a Carol é de Três Rios e veio para Pádua ainda jovem. Nenenzinha. E aí, como é que você se tornou escritora, autora? A Carol tem um livro publicado. É só um livro que você tem? Você tem livro na Amazon, não tem? Eu sei que tem. Tem. Só edições digitais de livros de ficção, mas esse que você tem, até uma cópia, eu fiz um lançamento no Rio e outro aqui em Pádua também. Bacana. E não é ficção, né? Isso é uma pesquisa... foi a minha pesquisa de mestrado. Bacana. Sobre jornalismo gonzo. A gente vai falar sobre... Sabe o que é jornalismo gonzo? Não sabe não? Segura aí que a gente vai falar sobre. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que você entrou na vida de escritora, né, na vida de arte. Porque, na verdade, o gonzo nem é tanto arte, né? É mais jornalismo, né? Sim. E como é que você chegou lá? Como é que você é formada em quê? Você é mestra? Eu sou mestra e você se formou em comunicação? Eu sou bacharel em jornalismo. Uhum. Trabalhei como jornalista há alguns anos. Trabalhei em alguns jornais lá no Rio. O último emprego assim, em jornalismo que eu tive, de fato, assim, foi durante o mestrado até. Eu era assistente do Jonathan Watts, que era correspondente do Guardian, né, aqui na América Latina. O Guardian é um jornal britânico. Mas quando eu entrei para o mestrado, assim, na verdade, eu sempre me interessei muito por uma coisa que depois virou modinha. Tenho certeza que foi por causa de mim. Claro. Com certeza. Eu sempre fui muito interessada assim, nessa fronteira entre a realidade e a fantasia, né? Uhum. Então, na época que eu fiz o meu TCC, a minha monografia, né, de conclusão de curso, de bacharel em jornalismo, eu estava pensando em fazer, na verdade, mestrado em letras. Então, eu fiz uma monografia sobre Edgar Allan Poe e uma espécie de discípulo dele, que era o H.P. Lovecraft, né? E os dois, assim, eles faziam uso do mesmo recurso ali que o Hunter Thompson para transitar entre a ficção e a realidade, ficar nessa fronteira, assim, né? Porque os contos fantásticos deles, se você lê um conto da Edgar Allan Poe, assim, quando você chega no final, você não sabe direito o que era realidade, o que o personagem imaginou, né? Então, quando eu fui para o mestrado, assim, depois acabei indo para a comunicação mesmo, continuei na minha área, eu fiz a mesma coisa, mas agora na área do jornalismo, em vez de ser literatura simplesmente, assim, né? Porque o jornalismo gonzo, ele tem um pouquinho de literatura também, mas ele era publicado ali em veículos, em jornais, em revistas e tal. Não era só livro, né? Uhum. E por que dessa escolha? Por que você escolheu justamente... Porque eu não sou da área do jornalismo, mas tem muitos estudos nesse segmento. Então, nessa época, eu fiz mestrado, porque eu sou um pouquinho velha, né? Tem um tempinho aí que eu fiz mestrado.
O meu mestrado acabou, já tem 10 anos. 2013 que eu concluí o mestrado. Nessa época não tinha tanta pesquisa sobre jornalismo gonzo no Brasil. De lá para cá até cresceu. Eu acho que o gonzo foi um dos grandes responsáveis por a gente ter esse tipo de reportagem narrativa hoje em dia. Assim. Se você pega uma Rolling Stone da vida, uma revista desse tipo e tal, se você vai entrevistar o Bob Dylan, você não vai falar, cheguei lá e perguntei isso. Você vai dar uma floreada, eram 4 horas da tarde, quando ele, à beirada da piscina, vestido de preto, fumando seu cigarro, né? Você vai contar uns detalhes que não tem a ver com objetividade, né? Que é um valor que é tão prezado dentro do jornalismo tradicional. Então, nessa época ainda não se falava tanto e não tinha tanto material em português sobre esse assunto. Agora eu acho que tem mais, assim. E tem até, hoje em dia, tem muito mais influência do Hunter Thompson, porque eu acho que a gente está tendo um revival, assim, daqueles valores ali dos anos 60, da época que ele viveu e que ele fazia esse tipo de jornalismo, né? A gente está questionando a verdade de novo, assim. Então, eu terminei essa dissertação em 2013 e no livro eu fiz um apêndice para falar sobre fake news. Caramba! E aí eu peguei os 2 casos que eram os que eu conhecia melhor, que assim, todas as campanhas têm algum nível de mentira, né? Isso de qualquer lado político que você tiver, eu acho que isso costuma acontecer, mas os 2 casos que eu conhecia melhor de fake news em campanha naquele momento eram o Trump e o nosso presidente aqui, na época, o Bolsonaro. Então... Caramba, tinha altas referências, né? E é o que se falou muito, né? Fake news foi um termo que entrou no nosso cotidiano de uma forma devastadora, assim. Então, sim, aconteceu muito. E aí, eu quero falar mais sobre o Thompson, que é essa questão de muita gente, né? Você usou a referência da Rolling Stones aí. Muita gente de outras publicações, de outras linhas também editoriais, beberam nessa fonte, né? O Thompson, ele foi um precursor desse tipo de escrita jornalística? Então, ele fundou esse estilo, porque, na verdade, o gonzo é um estilo, mas ele está dentro de 2 gêneros jornalísticos, na verdade, né? Então, tem o jornalismo literário, que vem desde a época que o jornalismo começou a ficar mais formal, ali, anos, final do século XIX, início do XX. Dentro dessa bolha de jornalismo literário, tem o New Journalism, que é uma galera, assim, basicamente muito próxima do Hunter Thompson, Gay Talese, o Truman Capote também, que eram esses jornalistas que estavam tentando trazer um pouco mais de literatura para dentro do jornalismo, e aí aparece o Thompson com esse estilo dele muito único, que como ele era um cara muito maluco também, que eu não posso nem falar o que ele fazia, mas enfim... Leia o livro. Leia o livro. Leia o livro da Carol, assim, vocês vão entender. Você não sabe direito o que é realidade, o que não é. O que aconteceu? Eu acho que aconteceu uma coisa que só poderia ter acontecido naquela época, naquele país, assim, porque o Sports Illustrated, que era uma revista de esportes bem famosa, assim, mandou o Hunter Thompson para cobrir um evento em Las Vegas, que era uma corrida de carro. Só que ele ficou tão maluco lá, imagina, Las Vegas, né? Anos 60, Las Vegas, Quantas anos 70, sei lá. Né? Isso foi no início dos anos 70, que ele voltou com um relato que não tinha nada a ver. Na verdade, ele não sabia nem quem tinha ganhado aquela corrida. Caramba. Então, ele voltou com uma prosa totalmente ensandecida, assim. E a Sports Illustrated falou, eu não quero isso, né? Assim, não foi isso que a gente pediu para você. E aí a Rolling Stone falou, eu quero. E aí eles dividiram essa prosa doida dele aí em 5 volumes, né? Vieram em 5 números diferentes da revista.
e mais tarde virou um livro dele super famoso, que é Medo e Delírio em Las Vegas. Hoje em dia tem até um podcast Medo e Delírio em Brasília, para falar de política aqui e tal. Então, tem um filme, né, com o Benício Del Toro e o Johnny Depp, de 98, se eu não me engano, é um filme meio lado B, assim, que retrata bem isso, assim, que é essa história, né, um filme baseado no livro dele. A Carol, além, né, de escritora, autora, ela tem um canal no YouTube muito bacana, que é o Formiga Rosa, que faz review de séries, de filmes, de livros, né? E é bem bacana. Eu sou um dos seguidores assíduos do canal, né? Que depois eu vou pesquisar para ver se tem fundamento no que ela fala, e realmente tem muita coisa lá, é bacana. Como é que surgiu essa ideia do canal e por que Formiga Rosa? Então, o que aconteceu, né? Eu até falei que o último emprego que eu tive em jornalismo já foi muito tempo atrás, porque quando eu fui defender a minha dissertação, eu tinha usado muita teoria nessa dissertação de um cara chamado Felipe Pena. E ele era amigo do meu orientador até. E o meu orientador não queria chamar o Felipe para a banca por causa disso, por causa deles serem amigos. Ele ficava com medo do Felipe querer agradar e não sei o quê. O Felipe super pegou no meu pé, mas a gente acabou chamando ele para a banca. E eu não sabia disso, mas o Felipe era diretor da Globo na época e me chamou para ir trabalhar lá, com roteiro. Caramba, foi assim que legal. Eu comecei, que eu fiz essa transição. E eu fiquei 3 anos na Globo e eu fazia várias análises para o diretor de programação da Globo na época, que agora é CEO da Globo, o Amaury Soares. E aí eu percebi que eu gostava muito daquilo, de fazer análise de roteiro, que era uma coisa que me ajudava até como escritora também, né? A gente ficava no departamento de conteúdo e junto com a gente tinha um departamento de audiência que ficava medindo os números. Então a gente também pensava de um jeito estratégico assim para ver o que ia dar certo, o que não ia, comparava com as outras emissoras, era bem legal assim. Então foi isso. Por que eu estou falando disso mesmo? Estou falando porque o nome do canal, Formiga Rosa, por que é e por que você resolveu fazer um canal de review. Isso foi o conteúdo do canal, né? Aí eu falei, eu vou continuar fazendo análise de séries, tanto que eu gosto quanto que eu não amo, mas que as pessoas estão falando. Série, filme, às vezes eu falo de livro, agora eu quero começar a falar de podcast. Também. Tá vendo? E o nome é porque assim, eu queria que fosse um bichinho e uma cor. Aí eu lembro que na época eu estava inventando assim o nome, até falei com um amigo meu, eu falei, eu queria que fosse, sei lá, Pato Verde. Ele falou, nossa, mas parece produto de limpeza, não faz isso não. Dicas para o lar com Pato Verde, parece. Exatamente, Dicas para o lar. Ia ser um outro canal, né, sobre outras coisas. E eu escolhi a formiga porque eu acho que é um bichinho simpático e também porque eu acho que tem uma ideia muito errada, principalmente aqui no Brasil, assim, de que artista não trabalha. Né? Será que tem, gente? Será que tem, gente? Será não? Fica todo mundo, não sei o quê, porque a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, muito boa. Sabe a Lei Rouanet? Quando, na verdade, assim, ser artista é Você sabe, né? Eu não preciso falar como você disse. É uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, assim, porque parece que você não fica totalmente completo, feliz fazendo outras coisas. Verdade. Eu faço outras coisas também, né? Mas escrever, para mim, é a coisa que mais me dá prazer na vida, que mais me completa, assim. Então, e é muito complicado, né? Você ser artista, viver de arte e tal. Então, foi de propósito também, né? Porque a formiga, ela vive trabalhando, né? Ela não tem um descanso ali, né? Direto. Você até foi lá em casa outro dia, minha mãe falou que a Carolina tá de férias, mas não tá, né? Não assim, tá. Eu fico lá na frente do computador Aí escrevendo. Juntou comigo, eu não deixei também ficar de férias.
Piorou. A série. Agora eu vou contar. Eu enganei o João, porque foi aniversário da minha mãe. Aí eu chamei o João pra ir lá em casa pra gente comemorar, porque ia ter uma festinha, assim, uma reuniãozinha e tal, que a minha mãe fez. Só que aí, né, eu rapidamente, Tcharam! tcharam, falei, vamos trabalhar. Tcharam. Aí a gente trabalhou, né? Que beleza, né? Você vê como é que colegas artistas são. Armam essa Muito esquema. dissimulados. Muito assim. estimulados demais. E como é que você estava nessa retiro, saindo do Formiga Rosa, você estava lá trabalhando, fazendo essas revisões, e aí como é que você falou assim, aí eu vou escrever, ser autora de alguma coisa de arte, você escreveu uma peça, você escreveu, né? Como é que você falou assim, eu vou fazer isso, não vou fazer o jornalismo aqui, mas vou fazer essa... Então, porque aí começaram a me chamar de roteirista, né? Assim, não foi uma coisa que eu comecei a me chamar, começaram a me chamar. Falaram, não, você... O Felipe foi a primeira pessoa, assim. Ele falou, Carol, na época eu estava fazendo um concurso para alguma coisa militar, marinha, não sei. Ele falou, Tudo a ver olha... contigo. Imagina. Ele falou, minha querida, com todo respeito. Graças a Deus que não foi. Você está escrevendo sobre Hunter Thompson. Você acha que um general vai olhar assim, vai... Nossa, que legal essa menina. Tem que trabalhar aqui mesmo. O Brasil tá salvo. Ufa. Obrigado. Mas foi ótimo. Ele falou, olha, vem para Globo trabalhar comigo porque não vai ser tão seguro, não vai ser tão estável quanto a Marinha, sei lá. Não sei se era aeronáutica ou Marinha. Mas eu acho que você vai se divertir mais. E ele estava certo, né? Assim, a partir daquilo ali é que foi sendo trilhado esse caminho. E aí eu fui embora para os Estados Unidos, fiz produção lá também. Eu tenho um visto de trabalho lá, então eu ainda trabalho com eles também, né? Eu faço 1 milhão de coisas, né, João? 1 milhão de coisas. É artista, né? Artista, né? Artista. Vai, artista. você escolheu escrever. Artista trabalha tão pouco, gente. Nossa, mas nem fala. A gente vive dormindo. Como diria Ariano Suassuna, né? É a boa preguiça. Na é verdade, Ariano Suassuna tem um texto chamado A Farsa da Boa Preguiça, em que o poeta passa o tempo todo dormindo para ter uma ideia criativa. Olha aí. Sim. Suassuna era um gênio. É o ócio criativo. Exatamente. Você está ouvindo o PaduaCast, um patrocínio do supermercado Super Paduano. E Mila, internet fibra ótica. O Formiga Rosa já está com quantos vídeos lá? 56. 56, ela conferiu ali, sabe, 56. Pá! Então você tem muita coisa para ver. E os que vêm, você está publicando o quê? Por semana? Agora tá em recesso, não? Agora tá meio em recesso, assim, né? Eu tento manter pelo menos uma vez por semana, assim. O ideal seria que... Bom, o ideal mesmo, né? Se a gente estivesse mamando na lei Rouanet, seria eu postar todo dia. Mas eu tento manter o mínimo de uma vez por semana e pelo menos 2 ou 3 vezes seria o ideal nesse momento, assim. Eu acho que isso vai acontecer a partir de 2024, vamos ver. Vai bombar, vai bombar. Eu queria que você falasse um pouco da peça, né, que você escreveu, que a gente fez junto. Eu vou deixar na descrição o canal o Formiga Rosa para vocês seguirem, tá? Vocês estão ouvindo, tem muita coisa legal. E o bom é que é um review divertido. Não é, né, muito comédia, né? Já dá para ter uma ideia. Então é bem bacana e muito bem feito também, viu, Carol? Obrigada. Então, e a peça, a gente fez uma peça junto, foi 2021, né? 2021. Pela Lei Aldir Blanc, aqui do município de Pádua. Queria que o tempo pudesse voltar. É um texto lindo, né? É um texto que eu gosto muito, é um texto bem bacana. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência sua, né? Como é que você escreveu o texto, se foi para teatro mesmo, se foi pensando num roteiro para cinema, que a Carol tem curta em inglês, galera, em inglês, não é qualquer coisa não, né? Mas vamos falar da peça que é o finish. Não, então, pois é. Eu queria muito fazer uma peça, assim, quando eu escrevi. Queria que o tempo pudesse voltar, porque por eu vir de audiovisual, já, né, assim, já tá acostumada com televisão e filme e tal,
eu queria voltar para essa coisa do teatro, sabe? Eu gosto muito de teatro, assim, apesar de eu não entender, às vezes eu fico pedindo ajuda pro João com isso, porque não é a minha arena, assim, né? Tá Eu lascado. queria... E na época, eu tinha acabado... Ah, foi assim. Lembrei o que aconteceu. Eu vim lançar o livro em Pádua, logo antes da pandemia. Foi na semana anterior a fechar tudo, assim. E na época, a pessoa mais empolgada com o lançamento, que é muito amiga, muito parceira, assim, amiga de infância da minha mãe, é a Maria Eli. Maria Eli, querida! Queridíssima. Queridíssima. Que aproximou a gente, na verdade, né? Porque a gente já tinha convivido, assim, muito de longe, mas eu acho que a gente também sempre se gostou, né? Já tinha umas afinidades, já, assim. Mas essa pessoa é legal. A pessoa legal, a pessoa simpática. Hoje em dia eu não acho mais isso tudo, não. Convive pra ver. E aí a Maria, e eu com vontade de fazer a peça, e você também sempre envolvido com teatro, ela falou, vocês deviam conversar. E na hora que a gente começou a conversar, começou a tudo se encaixar com muita facilidade também, né? Então eu tinha escrito essa peça meio que inspirada por uma daquelas comédias românticas antigas que tinha muito nos anos 90, início dos anos 2000, assim, que era A História de Nós Dois, com o Bruce Willis e a Michelle Pfeiffer, né? Mas eu adaptei, assim, pra gente aqui, brazuca, né? Para as manias da gente e tal. E foi muito legal. E, na verdade, eu não escrevi essa peça pra mim, né? Assim, porque a gente agora... Eu me auto-sacaneio com isso, né? Não, escrevi uma peça pra mim. Eu mesma. Não é. Não foi. Foi pra... Ai, qual o nome dela? Janaína Azevedo. Você lembra disso? Ah, foi verdade, era verdade. Jana tá convidada já, é uma pessoa querida, queridaça mesmo. Pois ela, né? E o Sabi Faria, são dois artistas paduanos fantásticos que a gente tem. Foi verdade, a peça foi escrita para ela fazer. Caramba, é mesmo, não lembrava disso. Sim. Titio tá com a memória. Então, a gente escreveu, assim, eu escrevi, na verdade, pensando nela. Eu escrevi pensando em fazer uma peça em Pádua e tal, e a Janaína já é uma atriz muito experiente, canta, né, coisa que eu não faço, estou aprendendo agora, mas toca um monte de instrumento também, então ia ser super legal, mas ia ficar complicada a logística, porque ela mora, se eu não me engano, é lá no Rio, né? Então ia ficar complicada a logística, e você tinha feito uma leitura comigo online, Foi que verdade. você riu muito. Engraçado isso, né? Porque ela já tinha, acho que ela já tinha na ideia, eu acho que tu já tinha a ideia do que era a personagem e tal. Então você já estava com a Letícia ali prontinha. Incorporada, né? Já estava. Né? Gente, incorporado não tem a ver com espiritual, não. É a personagem, pelo amor de Deus. Mas ela já estava, né? Acho que ela já estava ali e eu não sabia, né? A Letícia era ela. Eu não... Ai, não, e você me dirigindo, você falava, Carol, você precisa lembrar que você não é ela. A Letícia é uma pessoa e você é outra. Tá, desculpa. E é um texto muito bacana. Eu vou deixar, a gente fez, deixa eu só fazer o jabá aqui. A gente fez pela Lei Aldir Blanc e foi muito bacana. A gente tem o Caio Fraga no elenco, né, também. E aí eu vou deixar o link da peça para vocês assistirem, porque... por incrível que pareça, o texto era maravilhoso e o que me doía mais era não ter plateia. Né? Um texto muito bacana, uma composição muito legal, e a gente não tinha plateia porque a gente estava no meio da pandemia. Estava começando a pandemia ali, né? Estava começando a pandemia. Né? Mas... Nossa. Vem novidades por aí. Vem novidades. Estamos fazendo uma adaptação agora para trazer a plateia para o teatro. Já vai falar. Já tô dando spoiler. Já tá dando. Não pode falar spoiler, isso? Não. Pode falar. Você vai cortar mesmo? Não vou cortar não. Isso aqui vai pro... Pode falar. Agora vamos contar isso então. Pessoal, você vai contar, né? O que você está preparando e o que está mudando lá no texto. Conte aí. A gente vai trazer a peça ao vivo agora, né? E aí tem várias
adaptações que a gente precisa fazer, porque no meio da peça eu e o Caio mudamos o visual, né? Tem isso, é bacana. Tem Ao isso. vivo é outro nível. Como era a pandemia, a gente gravou, tem várias coisas do tipo, a gente tava falando disso, né? Corta de um personagem para o mesmo personagem É mais na tranquilo. cena seguinte. Pois é muito mais tranquilo, você tem tempo de ir no salão, cortar cabelo, igual eu fiz. Isso. A curiosidade é que a gente gravou a peça, né, que está no YouTube, a gente gravou invertido, né? Então deu uma coisa assim. A parte que eu tô mais velha, eu tô de cabelo comprido, e a parte Isso. que eu tô mais nova, eu tô de cabelo curto. Você pode inverter a ordem da gravação. Era a possibilidade. Pois é. Agora não vai dar, né? Pra ir no salão e voltar. fala, plateia, espera um minutinho. Plateia, só um segundo de intervalo aqui. O problema é no outro dia, né? Como é que faz o cabelo voltar? Esse aqui é o desafio. Assim como eu mudei de roupa muito rápido pra essa Sim, tem isso. O teatro tem essa magia. segunda parte da entrevista. Foi verdade. Olha, vocês repararam? Olha só que coisa tão... Que curioso. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Deixa seu palpite. E a gente vai ter agora uma narrativa, uma narração, né? Sim, temos um narrador. Um narrador de uma voz Quem bonita. será esse narrador? Quem será? Quem será? Quem será? É brasileiro ou é americano? Foi ruim, vocês vão entender por quê. Desculpa, Rafael. Rafael tá aqui no estúdio, ele vai fazer a narração. Vai fazer mesmo, tá confirmado já. Assinou o contrato lá com a produtora. Assinou. Então vocês. E o sobrenome dele é brasileiro? É americano ou é brasileiro? Não sei. Rafael, americano. Americano? Mais chique. Carol, você também, né, como prendada que é, você foi tradutora de uma biografia de um atleta muito importante mundialmente, né, um atleta do boxe, que é o Éder Joffre. Como é que foi essa história aí? Como é que você conseguiu esse trabalho fantástico? Ela fala, competência, né? Fala, competência, é isso, né? Então, mas como é que foi que aconteceu? Não, tem diversos sites para tradutores, né? E por acaso, quando eu tava, inclusive para mudar de volta para o Brasil, assim, esse autor me encontrou, que era um autor americano, que tem um nome mega americano, Christopher Smith. O Chris me achou, entrou em contato e me ofereceu para começar a ajudá-lo na pesquisa, porque ele não falava português e tal. Então foi muito tempo assim de pesquisa. Ele é historiador de boxe, né? Ele faz parte do Hall da Fama lá em Los Angeles e ele é um dos poucos americanos assim que tem essa visão de boxeadores fora daquela realidade ali. Então ele conhece outros latinos, além do Éder, que foi o nosso primeiro campeão mundial, né? E ele foi campeão 3 vezes, assim. Então foi ele quem abriu o caminho para todo mundo, assim. Eu acho ele mais importante do que todo mundo. É o precursor assim, E o Éder, ele já era um senhor em 2021, né? A gente foi pra lá, ele, o Marcel, filho dele, e a filha dele, a Andréia. Ele foi listado de novo no Hall da Fama, porque ele já tinha sido listado tanto em Nova York quanto em Los Angeles, mas em Los Angeles ele foi pela segunda vez. Ah, que bacana, gente. E aí, até foi engraçado que eu apareci no Fantástico na época que eu tava passando atrás dele, assim, no palco, e me pegaram, aí os meus amigos, cara, a Globo Puxa vida. é surreal, você aparece meio segundo na Globo, todo mundo te vi, tipo, porque eu fui fazer a tradução, na verdade, do discurso, né? Que o Marcel tinha preparado, assim, foi muito, muito bonito, muito merecida também a homenagem que ele recebeu lá, foi muito legal, assim, e aí tem na Amazon, tem tanto em inglês, né, o original que o Chris escreveu, quanto
quanto em português, e eu ajudava, assim, ele fez uma assinatura na época de todos os grandes jornais assim, do Brasil, para poder acessar os arquivos. Então a gente pegava artigos que saíam na década de 60, da Folha, do Estadão e do Globo sobre o Éder. Todas as lutas dele a gente documentou, assim, foi muito louco. Caramba, que trabalho bacana. É muito, muito maluco. E além de passar do português para o inglês, assim, para o Cris poder entender o que estava acontecendo, ainda tem aquele português de 60 anos atrás que é bem diferente, né? Uhum. Eu vi umas palavras que eu nunca tinha lido na minha vida. Tava aprendendo a falar um português mais bonito até, com esses artigos. Então foi muito divertido, assim, foi muito, muito legal. E foi uma coisa que me ajudou a passar pela pandemia, sabe? O fato de eu estar trabalhando com isso, assim. No meio mesmo da... Foi. Na pandemia ali. Foi. Tem doido. O livro está disponível na Amazon. Beleza, qual é o nome que tá? Éder Joffre mesmo. Éder Joffre, primeiro campeão mundial de boxe do Brasil. Olha, qual o tamanho do livro, você lembra? 600 páginas. 600 páginazinhas, tranquilo, né? 600 páginas. Muitas fotos, muitas coisas de arquivo do Éder que não estão em outro lugar. Caraca, que bacana. Então, todas as lutas dele são muito detalhadas, assim, nesse livro, é muito legal. Putz, vale a pena, gente. Eu estou conversando com a Carolina Massotti, autora, biografia, como é que chama lá? Tradutora da biografia, é tradutora e tal. E você, além dessas funções, você também dá aula de inglês, né? Você morou nos Estados Unidos, então você fala fluentemente inglês, perfeitamente e tal. E aí como é que surgiu essa coisa de dar aula de inglês, de acompanhar? Fala um pouco disso também, como é que é? Eu não sei, eu sempre amei aprender outras línguas. Com 8 anos eu comecei a estudar com a Gelene, Tia Gelene. Eu amo a Gelene. E aí, quando eu estava morando lá nos Estados Unidos, eu comecei a estudar inglês de novo. Na verdade, é mais porque eu precisava manter meu status de estudante e inglês era a coisa mais prática ali para eu estudar naquele momento. E aí começou a aparecer essa ideia. E durante a pandemia eu fiz um curso assim, de formação de professor. Uhum. E comecei. Desde 2020 que eu tô dando aula, tô feliz da vida. Inclusive, agenda aberta para 2024. Beleza, a agenda está aberta. Como é que é, para quem é o seu inglês? Assim, é mais avançado, é básico? Para quem é o seu tipo de aluno? Meu tipo de aluno, a maioria das pessoas que eu ensino hoje são alunos adultos que tentaram fazer outros cursos e não conseguiram. Não conseguiram aprender e não conseguiram dar continuidade, então eu tento fazer com que seja o mais dinâmico possível. Geralmente eu foco em alguma coisa que interessa muito a pessoa, ou alguma coisa que ela trabalha, que ela tem necessidade de aprender, ou algum assunto que ela goste muito. Mas eu também ensino criança é muito fofo de ensinar. Bacana, né? E já trabalhei em cursos lá em São José, né, que eu estou morando em São José dos Campos. Mas é basicamente isso. Eu acho que, sei lá, 90% dos meus alunos são adultos. Sim. Você dá aula só presencial ou online também? Presencial e online. Olha, legal. Então, você que está ouvindo a gente, a oportunidade de ter aula com uma tradutora, né, uma roteirista, com uma autora e que fala nativamente, já tem essa experiência gigantesca aí. Então, para você aprender mais rápido, porque acontece, o adulto tem uma, né, vai aprender, tem uma dificuldade, tem uma urgência de aprender, então, e é focado na necessidade do adulto, né, como você falou, o cara que é voltado para isso, você consegue direcionar a aula, né? Sim. Então, o seu contato eu vou deixar aqui na descrição. E aí, se você estiver interessado, entre em contato e vê lá se tem vaga, tá? Corre, porque a vaga acaba, beleza?
Carol, obrigado, tá? Por você ter vindo aqui conversar comigo 2 vezes, entendeu? A gente teve problemas técnicos, né? Então você vê que a Carol se transformou. Tcharam! E veio aqui gravar a segunda parte novamente. Obrigado pela primeira, pela segunda parte e pelos futuros podcasts, não é não? E essa parte eu gostei mais porque você trouxe o Rafael. Hoje eu trouxe o Rafael e a Rubi. E a Rubi junto, né? Rubi, Minha cachorrinha. tá aqui também, tranquila demais, gente. Tá dormindo. Dormindo. Quero agradecer. Você sabe que eu sou seu fã, né? De carteirinha. Eu também sou muito fã do seu Né? Se emociona nos textos, emociona em cena. E então, pessoal, ó, já tá todo mundo, fica preparado. Em março a gente faz um podcast especial falando sobre a peça, né? Mais perto, traz o Caio também. Rafael tá convidado. O Rafael vai ser a nossa... Pode falar já? Pode falar. Pode falar. O Rafael vai ser a nossa voz, né? De um personagem muito especial que tem, não é verdade? Vai ser lindo, gente. Eita, gente. Vai ser maravilhoso. Carol, obrigado. E eu conversei com essa moça linda, maravilhosa, talentosa, Carolina Massotti. E para você que ficou com a gente, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Valeu! Você ouviu mais um episódio do PaduaCast com o patrocínio do Supermercado Super Paduano e Mila Internet Fibra Ótica. Apoio de divulgação: Jornal do Noroeste, Jornal Boca do Povo e Jornal Sem Limite. Uma produção do Busca Pádua e agência H1 Marketing.